dia! Bom dia, Deus. Bom dia, Jesus. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia para você que está aí acompanhando a gente. Mais uma mesa com Jesus. Semana passada a gente não fez. Um monte de amiga mandou: Lé, cadê você? Cadê a mesa? Eu estava esperando, gente. A gente, às vezes acontece alguns imprevistos e a gente acaba não conseguindo fazer. Mas hoje nós estamos aqui. A mesa já está preparada. Nossa, eu estou aqui recebendo Branquinha. Seja bem-vinda, minha amiga do coração. Meu presente, meu tesouro. Sulamita também. E você que está aí na sua casa. E hoje, sabe, Sulamita, eu já quero começar adorando, sabe? Eu também acho ótimo. Acha ótimo isso? Então vamos lá. Hoje Deus tem uma palavra pra gente, assim, para fazer com que a gente se mova, viu? Amém, Jesus. Bom dia, gente. Essa palavra venha de encontro à sua necessidade. Amém. É Deus que cuida de cada detalhe, viu? Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Glória a Deus. Louvado é o teu nome, Senhor. Obrigada, Pai, porque tudo o Senhor tem o controle. Bora continuar confiando nesse Deus. Bora descansar nesse Deus que é poderoso, né? Amém? Amém. Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, hoje, toda a mesa que nós fazemos, né, nós pedimos uma direção para o Senhor. Qual é a palavra para este momento? E o Senhor nos deu Efésios 3:20. Eu vou compartilhar aqui com você.
aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Gente, hoje, desde ontem o Senhor começou a ministrar no meu coração, sabe? Que a gente, acertando algumas barganhas, sabe? A gente tem projetos, nós temos sonhos, nós temos palavras liberadas, nós temos declarações que o Senhor já fez pra gente, mas a gente fica olhando muito para a situação, sabe? Para o que está acontecendo ao nosso redor. E aí o Senhor me trouxe uma das muitas histórias que eu gosto de contar, quando nós fomos mudar o projeto, sabe? Eu lembro que nós tínhamos muitas crianças e o espaço não comportava, sabe? A Branca sabe disso, a Sulamita foi conhecer o projeto. E o espaço não comportava. Aí, num dia de angústia, de medo, eu falei, Deus, eu quero fazer as coisas para o teu reino, Senhor, mas eu confesso para o Senhor que está um pouco difícil para mim. Deus, prepara um lugar, prepara a nossa mudança, prepara o teu novo para a gente, Deus, sabe? E ali eu entrei numa salinha e eu fiz uma oração muito rápida. Falei, Deus, do jeito que tá, não tá dando, Senhor. Tá apertado, não cabe as crianças. Hoje essa chuva não tem nem onde colocar as crianças direito. Deus, prepara a nossa mudança. E ali, com o coração bem pesaroso, sabe? Preocupada. E aí o Espírito Santo falou assim, então, vai lá e provoca o milagre. Tá difícil? Tá te incomodando? Provoque o milagre. E aí eu lembro que eu saí daquela salinha, que eu tinha feito aquela oração, mas eu sei que o meu coração se conectou ao coração de Deus, sabe? E aí eu saí dali e eu cheguei para as crianças e falei assim, gente, a tia Leia tem um desafio e a tia quer apresentar para vocês. Vamos desenhar, vamos orar e vamos pedir ao Pai do céu para que prepare a nossa mudança? Então vamos orar. Aí fizemos um círculo, colocamos todos para orar ali. E eu comecei a declarar, Senhor, prepara um refeitório, prepara uma quadra, eu quero um jardim, uma sala de música, uma sala de dança, Deus, as salas montadas, uma sala de informática, um lugar amplo, um lugar arejado, Senhor, que quando a chuva chegar eu não me desespere porque não tem onde colocar as crianças. Deus, traz mais crianças, traz mais doadores, traz mais pessoas, Deus transborda. E ali falei para as crianças ficaram todas motivadas, e aí eu falei, vamos desenhar. Vamos trazer isso à existência. Aí dei papel sulfite para todo mundo, coloquei as canetinhas lá, os lápis de cores, e todo mundo começou a desenhar e a gente começou a profetizar sobre aquilo. Passado, isso eu lembro, gente, foi em julho de 2018. Passado uns 6 meses, o espaço onde a gente usava, o pastor ia precisar do espaço. Aí o pastor me chega e me fala assim, olha, Leia, eu vou precisar usar o espaço que vocês usam para o projeto, mas eu já estou vendo para vocês uma casa. Aí, uma casa? Irmã, tem 3 cômodos e um quintal. Aí eu falei, nossa Deus, mas nesses 3 cômodos do quintal, aonde fica a quadra? Aonde fica o refeitório? Aonde fica o jardim? Aí eu falei, mas espera aí, eu e as crianças, nós estamos orando por isso, nós apresentamos o nosso projeto para Deus, sabe? E ali eu fui conversar com Deus. Eu falei, Deus, é isso que você preparou pra gente? Aí eu não senti paz naquilo, sabe? Aí mais uma vez eu falei, pastor, esse lugar eu acho que não vai caber, vai continuar apertado. Então vamos orar que Deus vai preparar um lugar. E aí apareceu um outro lugar, que era, digamos que 10 metros maior. E ali o Senhor falou assim, é isso? É isso que você quer? Foi isso que você me pediu? Você não me pediu 3 cômodos e um pequeno quintal. Você me pediu uma quadra, você me pediu um jardim, você me pediu um refeitório grande. Foi isso que você me pediu. Mas agora você, pela necessidade, você vai se mover pela necessidade e você vai aceitar isso? Mas eu não te disse para você provocar um milagre? E aí eu lembro que eu cheguei para o pastor e falei assim, pastor, você deixa eu ficar aqui? Nós vamos ficar aqui mais 6 meses e nós vamos mudar para um lugar que o Senhor vai preparar. E aí eu quero apresentar uma coisa para vocês, não posso ficar em pé? Aí eu quero apresentar para vocês o que Deus revelou para mim naquele momento. Então, olha eu ficando em pé aqui. Eu precisava de um lugar. Então, o meu sonho
eu tinha um sonho, eu tinha um projeto que eu tinha apresentado para Deus. E digamos que ele fosse desse tamanho. Eu olhava para Deus, eu apresentei uma coisa para ele, mas mesmo apresentando eu tinha medo. Eu falava, vai, será que vai dar? E aí me foi oferecida essa caixinha aqui, ó. Eu tenho para você 3 cômodos e eu tenho um quintal. Só que o que eu tinha pedido para Deus era muito maior. Eu tinha pedido para Deus um jardim, uma quadra, um refeitório, salas de informática, espaço para as crianças brincar. Era isso que eu tinha pedido para Deus. Só que aí me apresentaram essa opção, que era uma casa com 3 cômodos e um pequeno quintal. E aí eu falei assim, Deus, eu lembro do dia que nós conversamos naquela salinha e você me disse, provoque o milagre. Então, Deus, eu não vou aceitar essa caixinha. Eu vou querer a caixa que eu te pedi, eu vou querer desse tamanho. Sabe por quê, Deus? Porque tudo que eu sonhei para mim, tudo que eu sonhei, que eu te pedi, essa quadra, abre aqui, Blanquinha, essa quadra, esse refeitório, tudo não cabe nessa caixinha. Não cabe. Não cabe aqui dentro, Deus, dessa caixinha. Os meus sonhos, eles são grandes demais, e os seus são grandes demais para mim também, e eles não vão caber nessa caixinha. Aí o Senhor falou para mim assim, tá bom, Leia, verdade, o teu sonho não cabe nessa caixinha, mas essa caixinha, ela cabe dentro do meu sonho. Então, filha, ó, não aceita a caixinha não. Lá vai ter um espaço, vai, mas esse sonho é pequeno demais, então fica com o meu. E ali eu me movi em fé. E é isso que eu quero provocar para você. Às vezes você dobrou seu joelho, você orou ao Senhor, você apresentou um projeto tão grandioso, tão maravilhoso. Gente, e você sentiu a presença dele no momento que você apresentou o seu projeto? E você sentiu que ele estava com você, que no céu já estava liberado. Mas não, você fala, ah, não, peraí, mas agora eu vou aceitar esse pequenininho aqui mesmo? Ah, porque tem crise, esse ano é político, esse ano teve Copa, aí está todo mundo reclamando. Ai, Deus, quer saber de uma coisa? Eu não quero me frustrar, eu não quero me decepcionar. Então, Deus, sabe aquele sonho que eu te apresentei? Eu vou fazer uma adaptação e eu vou aceitar ele desse jeito mesmo, Senhor. Por quê? Para que eu vou me decepcionar? É melhor isso daqui do que nada. Então, hoje Deus está nos provocando, Ele está nos dizendo o seguinte, por que a gente tem feito tantas adaptações? Por que a gente tem se movido tanto por necessidade? Então, hoje, essa mesa é para dizer para você que nós precisamos parar de nos movermos por necessidade. Nós temos que nos mover pela palavra lançada, por aquilo que já foi liberado lá no céu. Sabe? Que você só tem que ir lá e acessar. Agora, a gente fica fazendo concessões e aí a gente vai se frustrando na vida. Você fala assim, nossa, eu sonhei com uma coisa tão grande, mas ó, isso aqui tá bom para mim mesmo. E nisso a gente vai limitando o poder de Deus na nossa vida. A gente vai limitando a manifestação da glória dele em tudo que a gente tem, em tudo que a gente faz. Então hoje eu quero te provocar. E aqui no Efésios fala, ó, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. De acordo com o seu poder. É o meu poder? Não, é o poder dele, que atua em mim. A ele seja a glória, a honra, na igreja em Cristo Jesus. Então, quando nós depois, isso aconteceu, como eu disse para vocês, em julho de 2018, no dia 31 de maio de 2019, nós mudamos para este lugar, onde tinha uma quadra, um refeitório, plantamos as árvores frutíferas, um jardim de formação, um espaço de lazer, salas amplas, salas equipadas, e eu não temia mais a chuva. A chuva podia vir, mas eu sabia que eu tinha espaço para todo mundo. E num lugar que a gente tinha 86 crianças, hoje nós temos 160 crianças que são alcançadas pela palavra de Deus e pela presença de Deus. Agora. E era mais 30. E agora estão chegando mais 30, então nós vamos ficar com 190. Por quê? Porque Deus preparou o lugar. E eu aprendi a não me mover pela necessidade. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Quantas vezes você já orou ao Senhor? Quantas vezes você já pediu uma direção dele? Ele liberou a palavra, mas você se moveu pela necessidade.
Já aconteceu isso com você, Blanca? De você, em Sim. alguma situação, se mover por necessidade? Sim. Eu não queria encarar de garimpar coisa maior conforme eu queria, porque eu quando eu quero, eu não quero pouca coisa. Quando eu cheguei lá no projeto, eu quero um consultório dentário, médico, eu quero cabeleireiro, eu quero laboratório, e vamos servir as crianças para a vizinhança. Esse é o nosso projeto. Quando a gente está tomando café lá no refeitório, eu olho com a lei e falo, aqui temos o segundo andar, e já fizemos um projeto. Sim, Nosso Eu creio. querer é tão grande que cada vez queremos mais e mais. Você sabe que às vezes as pessoas perguntam para mim assim, você já passou fome, Leia? Eu nunca passei fome, sabe, Sulamita? Já vivi uma vida assim, de escassez. Eu lembro que a minha mãe, nós éramos em 6 filhos e 2 adotados. Então, minha mãe chegava no final da feira, minha mãe era feirante. Ah, vou comprar um saco de batata. Era isso. Então, vamos comer batata a semana inteira, mas fome nós nunca passamos. Mas eu tenho um prazer em ter a mesa, ver as pessoas compartilhando pão. Isso é uma coisa que alegra muito a minha alma, E você sabia? lembra que eu te falei, as crianças elas comem com gosto, elas tomam café, aí ela, olha, eu vou lá que eu quero comer também comida. Aí ela vai lá, Come. que está à disposição, e eles comem Verdade. com uma boca gostosa, assim, né? Põe a perninha em cima do banco. E fica mexendo aquela perna, que dá gosto de ver eles comerem. Sim, e a gente vê que é o cuidado de Deus, né? Não. Para cada um deles. A gente sai de lá extasiados. Não, então, eu entendo isso, que tudo que a gente vai fazer, a gente tem que tirar um pouco os olhos da gente, né? Não é, Blanca? A Não é gente tem que sobre tirar isso. os olhos da gente, porque senão tudo a gente faz de acordo com a nossa conta bancária. Eu falo assim, que no mundo espiritual, 0 mais 0 não é 0. É. A matemática ela é diferente. A matemática do céu é diferente. E é aquilo que Deus sempre fala pra gente. Às vezes você vê coisas acontecendo, você fala, foi de repente. Não é de repente. É Deus trabalhando em nós, não é, Blanca? É Deus ministrando o nosso e eles coração. falam as coisas que eles querem. Queremos estrogonofe, queremos feijoada. Tá bom, a gente faz. E a gente vai fazer de O tudo que pra- vai ser o almoço hoje, tia? Eu não sei. Acredite, e a comida é tão deliciosa. Eu falei, agora, quinta e sexta eu vou ter uma comida, ó, né, Leia? Uma comida diferenciada. Os céus preparou para mim. Sulamita- E essa, quando vem com a providência dos céus, tudo fica muito mais gostoso. Tem um Você já sabor experimentou? diferente, não tem? Tem, amiga. Mas é um feijão, é normal. Ah, não Não é é não, meu diferente. filho. E tem mais, nós comemos no prato que eles comem. Sim, é isso que eu ia falar. Na E quando tem canequinha, nossas visitas, comem também. eles comem também e tem comida para todos, até a pessoa que vem bater na rua. Eu E acredito. dá um prato de comida, eu não sei, além, enfia a mão dentro dos armários e monta uma cesta, não sei, uma cesta de onde não tem. É a provisão, né? A provisão de Deus. Deus É a multiplica. multiplicação, Deus sabe? multiplica. E eu entendo isso, que a gente tem que se mover, mas se mover em abundância, né? E você sabe uma coisa, assim, também, que o senhor tem falado aqui, está falando aqui comigo? Vou pegar. Durante o processo, a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas palavras, Sim. né, Blanca? Sim. Porque às vezes a gente, durante o processo, a gente mesmo libera palavras que vai fazer a gente dar passos para trás. Não tem, não vai eu tenho acontecer, aprendido não muito podemos. isso nesse ministério. É? A nossa palavra, né? Porque ela tem poder, ela tem vida, o que a gente fala. A palavra é viva, Né? né? A palavra de Deus. Então a gente precisa viver isso. E até com as crianças mesmo. Ele, sério, tia? Eu falo, sim, é assim que Deus vai fazer. Você vai estimulando neles a continuar confiando nesse Deus A fé. que é tão maravilhoso e que nos atende, né? A minha filha, eu estou ensinando, ela quer um cachorro. E eu falei para ela, agora, filha, sabe o que vai acontecer? Você vai ter que orar para Deus nos dar uma casa. Porque aí sim nós vamos ter o cachorro. Então ela vai dormir, Senhor, tu sabes que agora a gente precisa de uma casa, porque eu quero um cachorro. Então você vai estimulando. Meus pais nos ensinou assim. Né? Tudo que pedides, Deus fala, tudo que você quiser, peça em oração que vos será dado. Então, se nós pedirmos,
Não, e uma coisa que parece boba, mas com isso você também lança uma semente, sabia? Eu lembro que quando nós começamos essa questão de trazer as crianças para essa questão da oração, gente, olha, o pai vai fazer, Deus vai transbordar, vai acontecer, vai lá, desenha. Eu lembro que a moça da cozinha chegou para mim e falou assim, Leia, a gente tem que tomar muito cuidado que a gente fala para uma criança, porque a criança não esquece. Verdade. E você está promovendo, você tá apresentando um projeto para eles que é muito difícil, Leia. Ah. E eles vão te cobrar isso. Eu falo assim, mas não sou eu, é Deus que está prometendo. Então, a gente tem que tomar cuidado também. Quais são as vozes que a gente vai aumentar o volume e quais são aquelas vozes que nós vamos diminuir o volume, sabe? Porque às vezes você tem um projeto tão grande e você conta para algumas pessoas que vão só querer diminuir o volume da sua voz. E você sabe que às vezes eu perguntava isso para Deus, sabe? Eu falava, Deus, por que o Senhor fala coisas para mim tão grandiosas? E às vezes eu vou compartilhar com algumas pessoas, essas pessoas dão risada, menosprezam, Você tá, ó, falam sonhando. que eu sou doida, se eu dormir. Ah, você dormiu de barriga cheia? É. Aí o Senhor falou para mim, filha, porque eu falei para você, eu não É falei sobre para isso, elas. Leia. Eu falei para você e não falei para elas. Então a gente tem que ser igual Neemias. Sim. Neemias, quando estava lá reedificando os muros de Jerusalém, Sanballat e Tobias falava assim, você não vai conseguir, isso não vai dar certo. Quem é você para fazer isso? Você não vai conseguir. E ele ali, ó, fazendo, porque ele tinha uma palavra liberada. E aí, quando os muros foram reedificados, eles chegaram e falaram assim, olha, se uma coruja parar em cima desse muro, ele cai. Você não sabe fazer, sabe? Mas assim, eu me inspiro muito em Neemias e ele fala assim, olha, você me desculpa, eu estou fazendo uma grande obra e eu não tenho tempo para distrações. Então, quando você apresentar suas coisas para Deus, tem pessoas que vão rir da sua cara, tem pessoas que vão dizer que isso é impossível, Tem mas gente ó, que não é melhor nem se falar. É. Ó, boca fechada. Boca Tem gente fechada. que não merece, né? A gente fica... Porque às vezes, Léa, Deus... E a gente vai imaginando na nossa cabeça, e como você mesmo falou, e aí a pessoa fala, pra quê? Pra que eu gastei tempo contando pra ela algo que Deus falou pra mim? Tem gente que nem merece, viu, Glória? Por isso que você tem que ter sabedoria com quem compartilhar teus Exatamente. sonhos. Com Porque, quem a na gente- verdade, quando o sonho acontece dentro de nós, já está dentro do programa de De Deus. Deus, é verdade. Então, não chegar e compartilhar. Tem horas que eu falo, não vou perder tempo. Tempo, Fico é. só olhando e fico quieta. Sabe? Não adianta, porque às vezes, antes de acontecer alguma coisa, aquilo já ceifou o teu pensamento, rouba. Arroba. Isso é muito importante, você ter discernimento com quem você vai compartilhar aquilo. Não que a gente seja mesquinho, mas temos que ter sabedoria. Fecha a boca, fecha a matraca. É. Fecha uma traca. Exatamente. Esse é um dizer É que minha pra- avó falava. Tem uma passagem aqui em Jeremias, em Ligeiro. 32, 27. Eu sou Deus de toda a carne. Para mim não há nada impossível. Nada é impossível. E tudo é possível para aquele que crê. Marcos 9, 23. A nossa fé. É muito importante ativar a nossa fé. Porque o Senhor Jesus nos disse, pedir e se os dará, chamar e se os abrirá. Sim. Pensa que Jesus, Deus não sabe que nós precisamos? Deus sabe que nós queremos, mas só que a gente precisa pedir. Bater e se os abrirá. Precisamos pedir, abrir a boca, Senhor, eu preciso disso, mas seja feita a tua vontade, porque às vezes pedis e pedis mal. Pedimos Não mal recebeu. aquilo que e recebemos. Pela misericórdia de Deus, às vezes Ele não dá, mas às vezes a gente recebe e você fala, puxa vida, é esse aqui que eu recebi, esse aqui que eu pedi, esse aqui que eu orei. Às vezes você fica... Tem uma amiga minha que fala assim, ela orou não sei quantos anos por um rapaz que ela queria casar. E Deus não deu para ela, ela casou com outro moço.
E ela me disse, Blanca, já pensou se Deus tivesse respondido a oração? Eu vejo como ele trata a mulher, a miséria que ele vive. Livramento, E né? olha como meu marido trabalha na companhia Suzano, ele é um engenheiro, ele Que me linda. trata bem, me compra casa, me dá carro. Imagine se eu tivesse, se Deus tivesse me respondido essa oração. Então, ela percebeu que aquilo que ele estava pedindo não era o bom para ela. Por isso que, por mais que a gente gostaria de ter aquilo que nós estamos pedindo, fale, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Seja feita a tua vontade. Sobre- A vontade de Deus tem que ser, porque é o melhor que Ele nos dá. Sim. Sobre pedir, e como criança, eu lembro que na época quando eu era adolescente, tava aquela época de aquelas sandálias de salto cristal, transparente. Lembro disso. Leia, meu sonho era ter uma sandália daquela. E eu fazia curso de piano em São Miguel e tinha uma loja chamada Mundial que, nossa, fica linda na vitrine. Toda vez que eu passava lá, porque meu pai sempre falou, quando a gente pedia para ele, falou, já pediu para Deus, que Deus vai me dar condições para comprar. E eu olhava aquela sandália e falava, eu queria tanto uma sandália dessa. E orando, mas eu não, ao meu ver, para pedir para o pai, por quê? Ela ficava bem no rente aos meus olhos. E as que ficam rente aos olhos são as mais caras. E aí, um dia, sabe o que aconteceu? Uma amiga chegou e falou para mim, Sulamita, vamos, que eu vou comprar Deus mandou eu abençoar seu irmão. Eu quero comprar um tênis para ele, uma chuteira, que ele gostava de jogar bola. O pastor Sidney. E quando eu cheguei na loja com ela, o Sidney ficou, eu fui para um culto, ela falou, vamos lá rapidinho, aí você que você sabe o que ele gosta, qual é o número. E quando eu entrei na loja, gente, vocês acreditam que a primeira coisa que eu vi foi a sandália? Mas eu passei, porque eu falei, eu não tô aqui para mim, eu vou fazer o que ela pediu. Pegamos o sapato pro meu irmão e eu passei, dei uma olhada, eu olhei de novo, ela falou, bonita, né? Falei, ai, ela é linda. Ela, qual o seu número? Falei, 34. Ela falou pro vendedor, traz uma para ela. E naquele dia, meu irmão foi abençoado e eu também. Eu saí com aquela sandália que eu já tinha dias orando por ela, meses. E ó, dá certo. Então você que está desejando algo, passa lá, declara no carro. Tem gente que fala e passa, ó, hoje é esse carro, é essa casa que eu quero morar. Eu já vi testemunho de gente que ficava paquerando uma casa há tempos e Deus deu hoje, mora na casa que ficava só declarando. Eu não sei qual é o desejo do teu coração, mas ó, começa a pedir que o Papai do Céu sabe dar. Se for Começa melhor, a ficar grávida. exatamente. Você começa a gerar, né? Quantas coisas Você a sabe que eu gente tinha um gera. amigo que ele pedia para Deus um carro. Aí ele colocou o portão automático, todo dia ele saía a pé pelo portão do carro. Todo dia ele apertava o botão, saía pelo portão do carro. Eu saindo com o meu carro, e vai na pé. Até que o dia que ele saiu de verdade com um carro. Não, sabe, eu já vivi muitas Se todo mundo experiências com o Senhor. soubesse isso, como é bom ter Gente, essa eu já sensação. vivi muitas experiências com o Senhor, muitas experiências. E eu aprendi a fazer uma oração. Deus, eu estou te apresentando os meus projetos. Olha, Deus, eu tenho vontade de fazer isso. Mas, Deus, isso aqui, como eu te disse, isso aqui é uma vontade minha, mas eu sei que a sua é maior. Então, eu sei que você vai fazer. E essa oração, eu tenho uma moça foi lá no podcast e ela contou, né, que ela tinha separado do marido e ela começou a fazer uma oração, Senhor, que eu morra à noite dormindo. Deus, eu quero morrer à noite dormindo. Eu quero morrer, eu não quero viver, isso não é vida, né? E ela tinha 3 filhas. E aí ela falava, não, se eu morrer, ele vai ter que cuidar dessas meninas mesmo, pelo menos eu paro de sofrer, né? E hoje as meninas dela, assim, são mulheres super bem-sucedidas, bem estruturadas. E ela falando, graças a Deus o Senhor não respondeu a minha oração. Então a gente tem que tomar muito cuidado, assim, a gente fica falando, mas o Senhor, ele é tão generoso É por causa da que ele onisciência entende que dele, é a um medo do soberania, momento. É a fuga, porque ela queria fugir daquilo que De um problema, de um né? problema, de uma situação. Por isso, Sim. tem que Fale, meu falar, amor. seja Feita feita a tua vontade. e não a A minha. minha. É. Que às vezes a Você gente... entrega o cajado para Moniquinha, Jesus. Mônica,
Mônica deu bom dia. Bom Nossa dia, amiga. Mônica. Ontem eu Como até está mandei lá pra na ela, tô com França? saudade. Eu tava num lugar tão bonito, amiga. Eu vi. Ela deu Olha, bom dia. a Fernanda colocou aqui, ó, estou vivendo isso, glória a Deus. Começou a declarar e Começou a profetizar. declarar. A minha amiga Rosana falou assim aqui pra mim, ó. A Sulamita me ensinou boca fechada, porque tem situação que Deus não é tudo, mas há algumas situações. Ai, deixa eu pegar aqui. Rosana, sua linda, maravilhosa, é a Rosana. A Rosana, porque Deus falou pra ela, fecha a boca diante dessa situação. Tem situações, Leia. E acredite, isso também vai nos dando maturidade, não vai, Leia? Espiritual. Eu falo porque hoje eu tô com 45 anos e muita coisa na minha vida eu falo, rapaz, se eu tivesse fechado minha boca, eu tinha garantido mais rápido a bênção, porque eu falei. Às vezes a gente quer falar aquilo que a gente pensa e Deus fala, deixa eu agir, né? Mas, Sulamita, você acha que isso também não faz parte das escolhas das pessoas que partilham a mesa com a gente? Sim. Porque, assim, a gente não pode partilhar a mesa com pessoas que não querem o nosso bem. E, às vezes, a gente está partilhando a mesa com pessoas, você fala assim, essa amiga minha aí, ela é uma falsa. E por que ela está fazendo parte da sua mesa? Essa minha amiga, ela fica falando mal de mim. Por que ela está na sua mesa? Você entendeu? Uma vez, o bispo falou uma coisa para mim, muito verdadeira. Eu tinha uma moça, eu contratei uma moça para trabalhar na loja, e quando ela ia ao banheiro, ela ficava demorando, e a gente começou a perceber, nossa, a moça demora quando vai no banheiro, sabe? E aí, escuta a história. E ela, podia estar o calor que fosse, ela estava de manga comprida. Ah, Jesus. E aí, aquilo eu e a Ruth, muito da xereta, né? Aí eu falava assim, Ruth, você notou como fulana vai no banheiro e demora? A Ruth falou, não, isso é verdade. Aí quando foi um dia, demorou muito, eu e a Ruth ficamos meio preocupadas. Aí quando ela saiu do banheiro, a gente notou que a blusa dela, ela estava meio em alguns lugares grudada no corpo, como se estivesse molhada. Aí eu e a Ruth olhamos uma para a cara da Ruth e falou, Ruth, será que é o que eu estou pensando? A Ruth falou, Leia. Aí eu peguei e falei para ela assim, querida, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sei que eu não quero invadir a sua privacidade, mas eu observei que você foi ao banheiro, você ficou muito tempo. E a sua blusa está molhada. Por acaso você está se cortando dentro do banheiro da loja? Aí ela começou a chorar. Ai, é porque não sei o quê, eu tô com depressão, que não sei o quê. Começou a contar um monte de coisa. Deus. Aí eu falei, deixa a gente ver. Na hora que ela levantou a blusa, assim, ó, o braço dela todo mutilado, assim. Todo mutilado, todo cortado. Eu falei, meu Deus, aí eu fui falar com Deus. Falei, Deus, como? Se essa mulher morre dentro do banheiro, funcionária da Leia Fashion morre dentro do banheiro. Falei, Deus, não posso virar as costas para ela, mas Deus. Aí comecei a orar, apresentar aquilo para Deus. Aí eu fui conversar. Por isso que é bom você ter uma pessoa na sua vida, um pastor, Sim, um líder, um psicólogo. Aí eu fui falar com o bispo. Falei, bispo, olha, está acontecendo isso e isso. Ele falou assim, então, Leia, uma pessoa dessa, você tem que ter ela do seu lado na igreja. Você tem que apresentar Jesus para ela. Olha que interessante, mas não no seu trabalho. Porque é uma pessoa que ela está com problemas. Nesse momento, ela precisa de ajuda. E não é lá na sua loja que você vai conseguir ajudar. E aí eu falei, nossa, porque às vezes a gente tem medo de tomar algumas decisões porque a gente quer ser a boazinha. Ah, eu sou boazinha. A síndrome do Messias, né? Eu sou boazinha, como que eu vou mandar ela embora? quero Deve estar salvar. precisando. Eu falei, amiga, ó, nesse momento você precisa se cuidar. Então eu acho que não dá para você continuar trabalhando aqui, você entendeu? Vamos lá na igreja, sabe, apresentar Jesus para a pessoa, mas não ali no seu meio. Agora, você está lá, você tem uma amiga que você sabe que tudo que você fala, ela inveja. Tudo que você fala, ela amaldiçoa. Por que essa amiga participou, ela participa da sua mesa? Leia, eu entendo que tem situações que a gente não dá como evitar. E sabe o que Deus me fez entender? Acho que eu comentei isso com você. Tem pessoas que nos aproximam e a gente fala, eu preciso fugir dela, mas a gente também tem que ter essa sensibilidade. Deus, através de você, está dando uma oportunidade para ela, né, Leia? Porque aí a gente entende, está dando uma oportunidade para que ela mude, para que ela tome uma atitude. E eu falo sempre, Deus é o Deus das oportunidades. Sim. Sim, mas só que às vezes você trata, limpa, cura E ela volta. o porco
volta pro O chiqueiro. É chiqueiro. verdade. Uma, duas, três. Na Isso, é isso que terceira, tá, já. eu cortei. Acabou. É. Eu sou muito radical, porque eu não posso ficar perdendo tempo com uma pessoa que não está... Que não quer mudar. Só quer receber. Ela não quer mudar, entendeu? Não quer mudar. Você vai, ajuda aí, não sei o quê, vai até na loja e orar para ver se melhora as finanças. Não tem como. Mas a pessoa não muda, né? Não muda hábitos. Não tem como Cê sabe haver isso- mudanças. Então, eu corto. Eu sinto de Deus que... E às vezes o próprio Deus corta. Sim. Ele nos afasta, Sim. né? Quando ele vai mudando tudo, ele vai mudando e a gente fala, uau, queria tanto aquela pessoa comigo, não é assim? Queria tanto que ela vivesse, mas Deus fala, ela não estava no mesmo. Ó, você sabe que lá no podcast Curados para Curar, que a gente faz toda segunda-feira, Sim, né? eu Às sei. 8 horas da manhã, eu observo isso. As pessoas que vão lá contar os testemunhos são pessoas que aceitaram uma mudança. Sim. Porque quem não aceita a mudança, você sabia, Blanca, não vive o milagre. Não vi. Aí é aquela pessoa que está sempre contando a história do outro, mas ela não tem a história dela para contar. sobre isso. E Aí só ela fica invejando. Não, aí ela fala assim, nossa, mas por que Deus não fala comigo, só fala com você? Deus Chegou fala. agora e já tá aí Deus fala, entendeu o propósito, minha filha? Vamos lá. Deus sai está desse- falando, né? Deus está falando, Deus está se movendo. E você sabe que dessa ideia do podcast, por isso que surgiu esse livro aqui, o Curados para Curar. Tanto é que, ó, gente, sabe essa história que eu contei agora, dessa construção do projeto? Está toda aqui em detalhes, em detalhes. E todas essas pessoas aqui que participam deste livro, todas elas são pessoas que foram provocadas pelo Senhor e se moveram. Que não é esse tipo de pessoa que a gente está comentando aqui. Que Deus vai, Deus fala, Deus toca, Deus, sabe? Deus constrange, vai na igreja, a palavra é liberada. O outro, Deus usa pessoas para falar, mas ela não se move. Então, ó, se mova, provoque o milagre. Para de olhar, a gente tem que parar de olhar para as nossas condições, para as nossas limitações, tem que começar a olhar para esse Deus tão grandioso. Que nós adoramos, É. que nós adoramos e falamos. E falamos. Que Ele é poderoso para fazer infinitamente Infinitamente mais. mais. Eu já vi pessoas sem condição nenhuma. Favela, não sei o quê, aquela vida de miséria. Mas não é porque ele está nessa ou ela está nessa condição que não vai sair. Você imputindo a palavra de Deus. Eu já vi isso na minha vida. Ontem mesmo eu atendi uma paciente. Ela ficava chorando, vinha com cheiro de alho, cebola. Meu marido, não sei o quê. Falei, para de reclamar, vai e arrume um emprego, trabalhe, estude. Foi fazer enfermagem, pequenininho. Ela chegou a ser chefe da enfermaria do AC Camargo. Ela terminou seus auxiliares, né? Auxiliar 1, sei lá. Depois foi para a faculdade, trouxe o diploma. Falei, deixa ali teu currículo dentro da AC Camargo, porque na hora que eles precisam, não vai chamar gente de fora. Você já está com a estrutura do AC Camargo. E eles vão te chamar. Um mês depois, ela estava como chefe da UTI, da IUDA, que é o top do AC Camargo. Eu sei que ela fez um sacrifício, mas chegou, eu estou feliz. Ela chegou e falou para mim, doutora, sabe que eu tive um aumento de salário? Eu falei, meu Deus, cheguei a esse patamar ontem. E o marido não queria. Depois que ela chegou a esse patamar, o marido queria que ajudasse a pagar as contas, ele foi encostado, ela botou os filhos para estudar, tem um que está na USP, paga pensão, o outro está em outra faculdade. E eu falei, parabéns. Isso me alegra, porque todas as pessoas que eu ensinei e que Instruiu, né? se construiu e chegou onde eu topo. Eu tenho muito testemunho que, por exemplo, eu trabalho com crianças, adolescentes. Eu troco os elásticos e vamos ver o que você quer ser. Chega lá e depois chega e me diz, doutora, aqui está meu diploma, eu estou em tal lugar, eu estou como é que chama? No juiz, como que? Promotor. E você precisa ver a condição que esse rapaz começou. Eu falei,
não deixe de estudar, Renato. Agora, tinha, por exemplo, 2 amigos. Um deles, a esposa, a semana passada, chegou e falou: Blanca, meu marido está até sem dente. Um rapaz bonito, dentes bonitos, ele já estava trabalhando na Bolsa de Valores. Agora, o que ele está fazendo? Limpando, descascando alho e vendendo em pacotinho por R$ 20. Um rapaz que tem faculdade. E um rapaz, ele falou: Blanca, se você visse meu marido, desencantei dele. E falou: fala para ele vir aqui que eu ajudo ele. Só dele sentar na minha cadeira, eu vou meter a mão na boca dele. É verdade. Vou meter uma dentadura e falar: levante uma prótese gente. total aí. Mas esse rapaz foi muito mimado pela mãe. A mãe Nós faleceu. temos. É porque a gente muitas vezes aceitamos aquilo que nos é dado. A palavra ele falou, ali não tem mais jeito, ali não vai dar certo. E aí a pessoa fica. Não, eu acredito que tudo que acontece com a gente é Deus nos dando uma oportunidade. Eu falei, Deus é Deus das Ó, oportunidades. veja bem, quando o pastor chega e fala assim, Leia, eu vou precisar que você mude. Eu podia ver aquilo como uma coisa ruim, mas eu falei, nossa, Deus está movendo. Pra Deus algo está melhor. movendo para algo melhor. Porque às vezes também a gente fica no comodismo. Sim, é muito bom a Sabe? zona de conforto. É né? fácil. E outra coisa, sabe? Eu amo pessoas. Eu amo pessoas, eu amo ficar perto de gente. Mas a gente também tem que tomar um cuidado, sabe? Que a gente faz algumas orações para o Senhor muito ousadas. Só que a gente acha que vai descer um anjo do céu e vai fazer tudo aquilo que a gente pediu. Epa, nada a ver. Deus vai fazer a parte dele, E mas a uma gente que arregaça grande as parte mangas. é nossa. Olha, não é assistindo dorama, vendo série o dia inteiro, Sim, colocando as suas expectativas na mão do outro. Chega uma... Olha, gente, a rédea da nossa vida tem que estar nas nossas mãos, não é na mão do outro. Às vezes você fala assim, eu vou casar para ele me fazer feliz. Não, você já tem que ser feliz por quem você é. Não pegar as coisas e colocar na mão do outro, sabe? Então, assim, eu aprendi muito isso. Deus fala, vai lá e provoque o milagre. Provoque, você vai provocar o milagre. Não é ficar, mas fulano não me ajudou, fulano não fez eu isso, fico tão fulano preocupada. não fez aquilo. Não, é Ele você. poderia ter me É, ajudado. assuma a responsabilidade, sabe? Chega uma hora na vida que a gente tem que parar de dar desculpa, sabe, Sulamita? Eu falei, vive com uma muleta, né? Sim, dá desculpa, sabe? Mas fulano não me ajudou, fui falar que fulano me tratou mal. É porque não era ele para te ajudar. Porque quando muitas você vezes- quando Deus manda você falar com alguém, e aquela pessoa que Deus falou, vai lá e fale, quando você chegar lá, Deus já preparou o coração dele. Agora, quando você vai falar com alguém, chega lá, a pessoa te trata com estupidez, te menospreza que não você, era Deus. é porque não é aquela pessoa. Então, aprenda a ver quem são as pessoas que Deus vai conectar com E você. vai ser para o nome dele ser glorificado. Glorificado. Porque se for por aquela pessoa, ela vai jogar depois na sua cara. Aí, tá aí por causa que eu ajudei. Eu fiz. Então Deus não vai fazer assim. Não. Porque ele vai fazer de tudo para que o nome dele seja glorificado. E você entenda que você foi precioso. O trabalhar de Deus para a sua vida era daquela forma. O caminho, a gente vê quantas pessoas, a Léa, da onde veio, começou, a Blanca, a gente vê toda a história, você fala assim, ufa, Senhor, eu estou no caminho certo, eu sei que é por aqui, não desonrando, nem puxando o tapete de ninguém, e Deus vai te trazendo a viver todas as coisas existindo, você vai começando a caminhar e vai acontecendo como um milagre. Sabe que quando Jesus estava para ser crucificado lá no Getsemane, ele tinha 12 discípulos, mas só 3 estavam próximos dele. Pedro, Tiago e João. Os outros estavam do lado de fora. E tinha um que era o traidor que chegou depois. Então ali ele já está mostrando para a gente. Você pode ter muitos amigos, mas tem aqueles que são os próximos. São aqueles que você vai contar os seus projetos e ele não vai ter inveja de você, muito pelo contrário, ele vai vibrar com você. Por isso que a gente tem esse programa na mesa. Amiga, qualquer pessoa que você convida para ir para sua casa? Não. Não. Você conhece alguém um dia, já no outro dia você tá lá com ela Dentro da sua casa? tomando café, Não. tendo Fica essa na intimidade? casa, dormindo. Não. Não. Porque a gente sabe que tem confiança. Quem é
o que ela vai trazer. E até para ajudar, pastora, tem gente que está vivendo um processo de desobediência e às vezes a gente entra para ajudar e a gente... Se lasca. Eu não ia falar isso. Exatamente. Por quê? Nós entramos em algo, por isso que fala, Deus, eu posso ajudar? Gente, se nós tivermos Deus em tudo, Leia. Uma borboleta, antes dela ser uma borboleta, o que que ela é? Uma lagarta. É. Só que se você for lá e forçar o processo, Vai. ela nunca vai ser uma borboleta, porque ela tem que passar por um processo. Então, por isso que quando a gente vai ajudar algumas pessoas, eu falo assim, não, ainda não está preparada para ser uma borboleta. Deixa ela passar o processo. E você vai lá e ajuda ela a romper o casulo. E ela nunca vai romper. Ela nunca vai ser quem Deus planejou para ela ser. Então, assim, eu falo para a pessoa, amiga, vamos orar? Eu ajudo você em oração, mas quem vai fazer lá vai ser você. E Deus vai preparar alguém. Deus vai preparar. Eu acho que não sou eu neste toda momento. ajuda é válida, porque a pessoa está pensando que você vai lá pagar a conta para ela, levar. Não, eu vou te dar um caminho, ó. É assim, você quer? Tá disposto? E aí o próprio Deus vai. É igual para você ter uma vida de oração. Tem gente que só fica 6 horas por mim. Eu falo assim, muitas vezes, até quando eu tô ministrando, eu falo, ó, vamos orar, 3 horas da manhã eu te mando uma mensagem no seu WhatsApp para você orar comigo. Porque você acha, amiga, a gente vai acordar 3 horas da manhã e a pessoa lá dormindo, sono da beleza, e a gente lá pagando Joelhinho no o chão. joelhinho no chão, nesse gelo. Falo, não, você vai comigo. E eu faço, algumas já A fez. salvação é individual, né? E tem resultados. Mas a gente precisa. Deus, eu não sei se vocês entenderam. Deus está falando para alguém, se mova, rapaz. Não é assim, não, vivendo essa vida de achando que vai tudo acontecer. Deus falou, vai acontecer. Deus falou, mas a sua parte Sim. você precisa Mas tem fazer. a nossa parte. É. Ele vai fazer o sobrenatural, mas o que eu natural vejo é depende de assim, nós. Que nós, para ajudar as pessoas, precisa ouvir Deus. Eu já fiz muito de errar, de ajudar pessoas que estavam lá embaixo. Ah, coitado, 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 e eu injetando dinheiro. Só que a pessoa não estava pronta nem capacitada para receber. Deus me fala, eu ponho no aperto, você tira. Para. Aconteceu isso 1, 2 vezes com essa pessoa, mas por que essa pessoa, aquilo que ajudei, não consegue? Porque eu sei que aquilo, meu dinheiro pode ser pouco, mas é dado por Deus e o Senhor multiplica. Eu tive pessoas que ajudou, que trabalhou para mim, que ganhavam um salário, fez casa de 3 andares. Sim. Aquela que cuidou do Julinho, de mim na gravidez. Então, é uma pessoa que estava pronta para receber. Agora, você coloca essa pessoa para ajudar, e não acontece nada. Oba! E Deus chegou a falar, eu ponho no aperto, você tira. Agora eu vou te colocar no aperto também para você, porque você tem que ser uma boa administradora. Naquela época eu não entendia as leis espirituais, mas agora nem para dar uns centes na rua eu não dou, se o Senhor não disse, pode dar. Isso. É sobre. É muito importante ouvir Deus e que o Senhor Deus possa aprovar essa ajuda ou aquilo que você vai fazer. Não adianta você querer passar na frente do Senhor e fazer aquilo que você acha que deve fazer. É que a gente às vezes fica achando que a gente é Deus, né? E É, a gente não é Deus. É. Nós não somos. E às vezes a gente faz isso até com os nossos filhos, né? Parece que a gente não quer que os nossos filhos passem por desafios na vida. Mas o que vai trazer a maturidade na vida dos nossos filhos são os nãos da vida, né? Porque senão a gente fica falando sim, sim, sim o tempo todo. Lembra daquele filme que passou o Todo-Poderoso, que era com o Jim Carrey? Eu acho Aí que ele foi Deus por um tempo. Aí tava lá a mulher dele orando, falando com Deus para Deus restaurar o casamento dela, né? E aí toda a oração que chegava lá, ele ficava sim, 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 Houve sim. um caos, né? Houve um caos no mundo. Sim, porque... E ele respondeu sim para a oração da mulher dele. Sim, separa dele, sim, sim, sim. E aí, você imaginou se Deus fizesse isso? Se Deus falasse tudo que a gente fala, ele falasse sim pra gente? A gente mesmo se matava. Deus é maravilhoso. Porque tem horas que o não de Deus é o que vai nos salvar. Exatamente, amiga.
o não de Deus nos salva em alguns momentos de nós mesmos, das nossas escolhas. E hoje nós estamos tendo uma geração, eu sei, ó, o tempo já está quase acabando, mas ó, Fique em nós paz. estamos vivendo uma geração que não sabe ouvir Não, e lidar com ela. Gente, como que é difícil. Eu posso falar para vocês, a minha adolescência, meu pai falava não, muitos nãos pra gente. Eu vou dar um exemplo, tinha festas, e era dia da Santa Ceia, que a gente tinha aquela preocupação de que precisa, um culto que era importante, alguém falava, ele falava, não, depois que a gente for, você vai. Quantas festas eu peguei no final, as pessoas guardavam pra gente, ó, chegaram, vocês vieram, que alegria. É porque eu tinha um compromisso, primeiro com Deus e depois. E esse não me faz, hoje eu experimentar coisas tão maravilhosas. E a gente precisa aprender a ouvir o não e falar, Senhor, se o Senhor está falando não, é porque alguma coisa o Senhor está preparando para mim. É E tá muito tudo bem. importante esse limite que os pais dão para os filhos. Sim. Porque se você fala, não, filho, não posso te dar, não vamos, não dá. Ele sabe que ele tem limites. Agora, se você dá, eu já ministrei pessoas que me falam, meu pai nem me ama, nunca falou não para mim. Então, E não se sentia amado. Ele falou, porque meu pai só me dava tudo, ele tem dinheiro. Para mim não servia nada isso. Não me edificou como pessoa. Já pensou? Porque o pai não falava não. E o pai não chamou atenção em uma situação que ele se encontrava. O menino, o pai encontra ele com outro menino no quarto. O pai pegou e fechou a porta. E no dia seguinte, no mesmo dia, não chamou a atenção dele. Ele falou, meu pai não me ama. Não me chamou a atenção, não falou nada. Quer dizer, não se importou comigo. Então, é importante você dar os limites. Tem um livro secular que chama Limites. sim. Muito joia. Até onde você pode falar o sim e até onde você pode falar não. Você sabe que quando a minha filha mais velha, minha primeira filha, a gente ia no mercado, aí catava um carrinho, dava para ela. Naquela época lá no Davó, tinha um carrinho de criança. Então a gente ia ainda fazer tem, compra. Mata, minha filha E a gente dava aquele carrinho para ela. Aí ela ia só colocando, colocando. E a gente comprava, né? Aí quando foi um dia, uma moça inaugurou uma loja perto da minha de pijamas. E aí, minha filha tinha 3 aninhos, hein? 3 aninhos. Aí, eu comprei um pijama, só que o pijama, ele vinha com um encarte que tinha a foto do pijama, da pantufa e uma boneca, uma ursa, que vinha vestida com o pijama igual da criança. Quando eu comprei, não tinha pantufa. Só tinha o pijama e a ursa. Tanto é que ela tem essa ursa até hoje. E aí, ela olhou 3 anos. 3 anos. Ela olhou para aquilo, olhou para o encarte e falou assim, bateu o dedinho na pantufa e falou que não tinha. Aí eu falei assim, a mamãe encomendou. Sabe o que ela fez? Pegou a boneca, tacou na minha cara. Não quero essa meida, não. Quando ela falou aquilo, eu falei, tô criando um monstro? Uhum. Aí tacou na minha cara, eu falei, aí eu falei, que é isso? Você tá doida, né? Tá bom. Aí eu falei, Paulo, a gente não tá educando certo, porque a gente não tá sabendo educar. Esse negócio de ir pro mercado, a gente dá um carrinho, poder pegar tudo que quer, tudo que dá. Aí contei, ele falou assim, nossa, Léa, que coisa absurda, né? Aí a gente começou a ir pro mercado, a gente já falava assim, você pode escolher tantas coisas, mas que isso não dá. Aí ela se jogava no chão, começava a gritar. Aí o que eu e o Paulo fazia? Cada um catava numa mão, vamos embora. Aí chegava uma hora que ela se jogava, a gente largava ela e ia andando. Aí ela vinha correndo atrás. Até que um dia ela aprendeu. Eu falei, não é do seu jeito. Não dá para dar tudo. Então, assim, porque a gente vai colocando limite. Sabe por quê? Senão fica fácil. Uma amiga, o filho fez 18 anos e ela deu um carro popular para ele. Aí ele chegou o carro, jogou assim, pegou a chave do carro, jogou e falou assim, o quê? Você me dá um carro popular? 1.0? Eu não quero esse carro, não. Eu quero esse. E ela veio aqui contar chorando, Leia,
uma luta para dar aquele carro pro meu filho, fez 18 anos, achei que ele fosse me agradecer tanto e ele mal tacou a chave na minha cara. Eu falei, então, porque às vezes tem coisas que é diferente de você receber e você lutar para conquistar. Porque aí você vai falar assim, nossa, olha, isso foi difícil de conquistar, sabe? Nossa, isso aqui eu fiz reservas, eu fiz economias para... Agora, quando você simplesmente ganha, não sei, parece que tem um valor diferente, não é? Sim. Ó, a minha filha, quando a gente vai na loja que tem aqueles docinhos, loja de sapato, de coisa, a Vitória sempre quer. E agora, eu dei um dinheiro para ela. Quando a gente sai, eu dou. Então ela falou, mãe, eu tenho R$ 27. Nós entramos na loja, eu fui comprar o presente do meu pai. E ela falou, mãe, eu tenho um dinheirinho. Aí ela perguntou pra moça, quanto que é isso aqui? A moça, R$11,90. Ela fez pra mim, nossa, que caro, mãe. Não, ô mãe, eu acho que isso não cabe no meu orçamento. Ela falou, porque ela falou, eu tenho mais uma coisa pra comprar. Aí eu disse pro meu marido, agora a gente já sabe. Quando for sair, dá um valor pra ela, porque ela vai entender que ela vai poder comprar aquilo. É só aquilo, porque quando é o dinheiro dos outros, a gente não pensa. Quando é o nosso, opa, peraí. Falei, nós vamos ter uma finança boa para a Vitória, porque ela já calcula. E faça isso, porque muitas vezes a gente não dá limites. Aí fala, vai lá e compra, pega, vai. Não é assim não, filha. Porque na nossa época não era assim. E nós estamos aqui bem, né? Sabemos lidar com os nãos. Mas hoje a gente vê uma geração mimada. A Vitória faz bico, até eu mesmo. Às vezes meu marido fala, ele fala, a gente não faz assim, faz bico, é uma sensação muito ruim. E aí você fala, rapaz, Sulamita, você mimada. Eu falo, mas eu queria. A gente é assim, daqui a pouco eu falei, epa, peraí, Sulamita, o que é isso? Porque nós somos assim, se a gente não tomar cuidado. Sapatear. E aí a pessoa, eu quero, Então, A Julinha fazia assim. Julinha sapateava, pôs a Vitória um dia no mercado. Eu encostei, baixei nela. Sabe aquele beliscãozinho que o nosso pai dava na gente, que a gente torcia, levantava? Falei, Vitória, porque ela quis fazer cena, gritar. Baixei, falei, olha, filha, eu já vou antes. Leia, a gente tem que mostrar muitas vezes qual é a nossa condição. Vitória, eu estou indo com R$50. A gente precisa pegar isso, isso, isso. Então, você pode pegar algo de um valor. É assim que eu faço. Quando eu tô com muito dinheiro, eu nem dou limite. Aí eu sei, eu vou até fazer um agrado. Mas em casa, eu que dou os limites. E muitas vezes, quem dá os limites é taxado como ruim, chata. Aí a Vitória falou, papai vai e faz. Eu falei, então, seu pai. Mas comigo eu não vou dar. Vai com o papai consegue te dar, eu não. Então, você sabe que até nas escolas a gente tem percebido isso com as professoras. A gente vê professoras que vêm falar assim, nossa, Leia, estava dando aula, chamei a atenção de uma criança de 4 anos, a mãe veio lá dizer que ninguém chamou a atenção da filha dela. olha para você ver como que tá as Uma coisas. vez, quando eu era professora, eu estava dando aula numa olha escola, agora. eu estava dando aula numa escola particular, né? E aí tinha um casalzinho, que eu dava aula de química, então eu já era ensino médio, e aquele casalzinho tava num love, que eu falei, meu, daqui a pouco eles vão se engolir dentro dessa sala, né? Tem misericórdia. Daqui a pouco eles vão se engolir. Aí eu peguei e falei assim, ó, vamos fazer o seguinte, como vocês estão com os hormônios à flor da pele, porque diz que o hormônio não se converte, Não, né? vixe. Então, eu vou fazer o seguinte, senta você aqui, porque senão vai ficar meio delicado o negócio aqui. Quando foi no dia seguinte, a diretora da escola me chama, que tinha uma mãe, a mãe tinha ido lá reclamar, porque eu tinha feito a filha dela passar vergonha. E a vergonha de estar Aí eu agarrada, falei não é para ela isso? assim, falei, tudo bem, a senhora me desculpa. Ela falou assim, não, porque minha filha não pode ser confrontada. A minha filha é livre. Eu falei, então. Aí eu cheguei para a diretora e falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu tenho alguns princípios Que eu respeito. que eu respeito bastante e eu quero só te falar uma coisa. Não aceita essas coisas na sua escola, não, por conta de uma mensalidade. Por conta de uma mensalidade. Você tinha que falar para a mãe que o que a filha dela estava fazendo era errado. Agora, você me pedir para falar desculpa, porque a filha dela estava se atracando com o moleque dentro da sala de aula, estavam quase, daqui a pouco eles iam chegar num ato sexual. Sim. E eu separei um do outro, e você vem me falar que eu tenho que pedir desculpa, que a filha dela não pode ser confrontada, esse lugar não é para mim. Né? Esse lugar não é para mim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque assim,
A gente tem que aprender que as pessoas têm que ter limite. Quem ama, corrige. Quem ama, coloca limites. Porque senão, ao invés da gente criar filho, a gente cria monstros. É. Né? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Nosso filho tem que respeitar as pessoas lá fora. Porque Né? no mercado de trabalho você vai ouvir não. Você vê gente aí com um problema sério. Surta, faz igual, só mudou o lugar. Antes era no mercado, aí ele surta, faz arruaça. Não amadurece, né? Já vi em banco, gente, porque a porta não abriu lá, ele faz aquele cena. Por quê? Nunca soube lidar com não. Mas olha, deixa eu falar a gente já aqui já quase uma hora conversando, que tá uma bênção. Eu acredito. Você vê como o Senhor vai nos levando para alguns assuntos e vai nos edificando? Hoje Deus ele tá nos confrontando nessa nossa mesa, Você sabe? falou sobre confronto, né? Hoje Deus está nos confrontando de algumas atitudes que a gente está tomando, achando, e o pior é que a gente faz isso achando que a gente está fazendo a coisa certa. E às vezes não é a coisa certa. Porque assim, às vezes a gente está pegando os nossos filhos e criando dentro de uma redoma de vidro. Ai, meu filho não pode passar por isso, meu filho não pode passar por aquilo. Meu marido, até o marido, sabia? Só que o mundo lá fora, ele cobra. Então, assim, a gente tem que aprender, começar a ensinar isso para os nossos filhos. Olha, não é sempre que a gente vai receber sim, não. E quando eu receber um não, por que eu estou recebendo um não nesse momento? Será que Deus está me movendo? Deus está mudando a minha geografia? Deus está me levando para um novo tempo? Porque para que tenha mudança, tem que ter o desconforto. Eu falo que crescer dói. Sabe, menino, por exemplo, eu lembro que o Gui, quando ele começou a crescer muito rápido assim, ele falava, nossa, mas meu joelho, minha perna dói muito. É a dor do crescimento, crescer dói. Agora a gente fica pegando os nossos filhos, às vezes nas nossas coisas, a gente fica fazendo daquilo uns bibelôs, a gente não está formando homens e mulheres maduros. E na casa de Deus é a mesma coisa, sabe? A gente que está no Evangelho, tudo na vida tem uma fase. Tem a fase do leitinho, da mamadeira, tem a fase de você carregar no colo, tem a fase de você segurar na mão, tem a fase de você deixar andar sozinho. Então solta. Qual é a fase que você está vivendo aí? Qual é a fase? Qual é o tempo? Qual é o momento seu? Né? Qual é a visão para agora? Não é, Blanca? O problema é que assim, os pais não educam, a escola não educa, porque não pode. A escola é para alfabetizar, Aí, né? Nem é para educar. acham que na igreja vai ser modelada aquela criança. Coitada da professora que fica umas 4, 5 horas com aquela criança, né? Dependendo da faixa etária. Então, o que essa professora, o que essa diretora, o que essa escola pode fazer se em casa não é educado? Não tem como, Não tem. Leia. A autoridade Agora, é em casa, né? Os professores estão sofrendo. Eles têm medo de falar alguma coisa. O pastor também, no momento que ele começa a usar pegar o povo, o cajado, né? cai fora. Cai hoje. Então, é muito difícil agora a educação de como você se comporta. Só que eu acho assim, no meu ministério, eu usava vara e cajado, mas não deixava de amar. Sim. Não é por isso que você não vai cantar no louvor, você vai sentar no banco. Então, mas eu tratava. Não é que eu deixava no banco e não tratava. Encontro semanal e tratando. Conversando, ensinando, Conversando. né? As crianças lá no projeto, no começo, eles... Meu Deus, falei, vamos conversar? Se vocês deixam a tia dar aula, 10 minutos eu deixo você brincarem. Eu falo, fica quieto, a tia vai dar aula. Então, logo a gente vai... a coisa anda. Então, é você conquistar e entender um pouquinho. E eles começam a te respeitar. Eles começam a aprender aquilo que você... Você viu o Vitor pregando? Eu dou aula de exegese para essas crianças. Estudo com ele versículo por versículo. E eles leem a palavra. E às vezes eu mando escrever no papel. Ou na louça e no papel. Eu falo, o que Deus está falando para nós nesse versículo? Eles estão entendendo a interpretação bíblica. Eles entendem o número grande aqui, capítulo, número pequeno, versículo. Isso nunca vai esquecer. Então, depende que Deus nos dê estratégia de conquistar essas crianças para a gente incutir a palavra dele.
Pode ser que ele esteja na prisão, no pior lugar do Mas a mundo. palavra vai estar. Mas a palavra vai estar semeada e a A semente foi palavra plantada, né? vai fazer o que aplaza a Deus até ele subir novamente. Eu já vi eu lembro muito bem, eu já vi amigas falando, eu vou casar, porque na minha casa não tá fácil, meu pai. Meu Deus, ela não sabe que depois ela vai ter um marido, que ela também vai não é isso? Tem gente que fala, vou casar, você vai ver. Rapaz, na verdade só mudou. Não é que Mudou você de vai... endereço. Mudou, porque na verdade agora é muito mais... É De muito mais responsabilidade. responsabilidade. Você vai criar uma família, né? Você vai criar uma família. E vai Então, ver os por causa filhos. dos nãos, as dificuldades, e muitas das pessoas querem pular os processos. Não faça isso, porque não tem como pular. Se você pular, depois Deus vai fazer você voltar lá para você refazer. Não aprendeu. Esse dia, uma amiga, nossa, de novo essa guerra. Eu falei, essa luta de novo. Eu falei, pois então, né? Quando o professor, a gente faz prova, se não passar na prova, o que que fala? Tem que repetir. Fazer Deus recuperação. ainda não mudou porque você ainda não aprendeu. Aceita, obedece, que dói menos e vai fazer e vai viver, né? Se Amém, mova. meninas? Amém. Gente, olha, que Coisa delícia boa. fazer essa mesa com vocês aqui, né? Eu também. E aqui um monte de gente falando aqui. Isso está martelando na minha cabeça. Tem uma turma aqui conversando. Então, assim, ó, o sobre- pessoal está aqui conversando com a gente. Gente, Sim. reflete. Às vezes, a gente tem momentos que a gente tem que dar uma parada e a gente tem que começar a refletir sobre as nossas atitudes. O que que a gente está fazendo? Qual é o lugar que eu quero chegar? Mas do jeito que eu estou fazendo, eu vou chegar nesse lugar? Qual foi a palavra que o Senhor liberou para mim? Mas desse jeito eu vou chegar neste lugar? Às vezes, Oi, doutora, bom dia. às vezes tudo tem bom? gente, Ó, às vezes bateu tem azul. gente que ela vive buscando profecia, vive buscando o profeta. Coitada. Mas hoje Deus está dizendo para você assim, eu já liberei a palavra. Uma palavra. Para de buscar confirmação. Vai lá e faz do jeito que eu falei que é para você fazer. Sabe, tem gente que está esperando um ser angelical descer do céu e falar, eis que te digo. Não, Deus já te disse, toma posse da palavra, vai lá e faz. Mas faz do jeito certo, para de querer encurtar processo, sabe? Igual a Blanca aqui agora, tocou o celular dela. Você não vai pegar a conversa e colocar no 2.0. Não, vai no tempo certo, vai do jeito certo. Sabe, às vezes é uma vida inteira querendo uma mudança, mas na hora da mudança quer acelerar o E alguns processo. falam assim, mas Deus não falou comigo. Deus falou sim. É que ele não falou o que você queria ouvir. Também tem isso. E aí você vive nessa guerra aí. Mas Deus não falou, tem que ser no mínimo detalhe. Rapaz, Deus falou, mas não foi aquilo que você queria. Não foi da forma, porque a gente somos assim. Eu queria que Deus fizesse, a gente pede e fala, eu queria que Deus fizesse assim, usasse o profeta A, B ou C. E Deus falando, rapaz, o que tu tá querendo? Onde você quer chegar com isso? Sim. Né? E aí depois, quando você entende o processo, você começa a contar o testemunho e você fala, uau, como Deus fez. E muitas das vezes esse processo não foi nem por você, mas por aqueles que vão estar ao teu redor, as pessoas que estão te observando. Quem é esse Deus? Como essa pessoa está assim? Essa semana alguém me disse assim, nossa, você passa por luta. Eu falei, o quê? Você só vive rindo. Eu falei, se você soubesse. Sabe por quê? Independente de qualquer situação que eu esteja passando, quem me move, quem me direciona é Deus. E a alegria do Senhor é a minha força. Senhor, olha, a gente faz por fé, Leia. A gente põe uma roupa e fala, hoje eu vou confundir o inimigo. Menina, o dia que eu tô mais arrumada, você pode ver que eu tô tentando muitas vezes dizer, tá vendo, Satanás? Você achou que eu ia ficar deitada na minha cama com aquela camiseta de deputado? Não, eu levanto, ponho a minha melhor roupa, me troco. Eu estou reagindo a algo que Deus nos ama desta forma. Olha como ela está fazendo. Sendo fiel no pouco, sendo alegre com aquilo que tem. Aí eu vou colocar ela numa posição que ela vai dizer obrigada, Senhor. Deus está falando conosco. As pessoas que estão conosco nessa mesa estão assistindo. Algumas falaram assim para mim esses dias. A mesa da semana passada falou comigo, hein, irmã? Me trouxe confronto. Mais uma vez é confronto pra gente, né, Leia? Sim. E nós vamos o quê? Vencendo. Porque às vezes o desconforto é tudo que a gente está precisando nesse momento. Ficar numa situação desconfortável, porque senão a gente não se move.
E olha que bênção ter você aqui com a gente. Muito bom. Gente, ontem aconteceu uma história muito legal. Veio uma amiga aqui e comprou esse livro, Histórias que eu sei contar, que é um livro de poesias que foi escrito pelas crianças do projeto Filhos da Promessa. Esse livro está à venda aqui na Lea Fashion, viu? E aí ela me mandou um vídeo do filhinho dela, que é autista, lendo o livro, lendo os poemas. E aí ele falando lá da alegria, sabe? E eu achei tão lindo aquilo. Sabe quando Deus fala assim para você, vai que você está no caminho certo? E ele estava lendo lá assim, ó, a alegria é passear com a minha família, comer batata frita, dar energia para brincar. Na casa da minha madrinha tem tudo que mereço. Maquiagem, doces e perfumes, presentes que eu nunca esqueço. Isabela, de 7 anos. Olha que coisa linda, uma poesia, uma criança aqui que fala da alegria, do coisa... E você? Se você hoje fosse escrever uma poesia, como seria essa poesia? Seria como essa aqui, ó? Ou seria um drama? O que você vai escrever hoje? Ó, bondade é você ganhar um presente e ver a pessoa que cuida de você, se emocionar e se alegrar. Melhor que ganhar um presente é ter um coração bondoso e amoroso. Daniel Souza, de 10 anos. Olha que lindo, gente. Então, ó, hoje Deus está falando para mim e para você. Para de reclamar. Para de reclamar. Presta atenção numa coisa. Às vezes o que você está achando que é um problema é Deus tirando o seu conforto, te colocando numa área de desconforto para que você se mova. Porque às vezes a gente reclama que não está bom aquele lugar, mas a gente não se move para um novo de Deus. E hoje Deus está nos provocando. E voltando lá, ó, Efésios 3:20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Tudo por ele, para ele. A doxologia de Paulo, que ele encerra judeu, gentílico. E ele fala, Deus pode. Ele está animando. Tudo posso naquele Amém. que me fortalece, Amém. né? E olha que bênção ter você aqui com a gente. Sulamita, Deus abençoe você. Amém. Blanquinha, cada um de vocês que ficou com a gente. Você que está vendo isso depois aí no YouTube, no Instagram. Se mova em direção à bênção. Confie que Deus faz, que Deus é maior que qualquer outra situação. Não põe Deus no bolso. Deus é grande demais para fazer tudo quanto pedires em seu nome, em nome de Jesus. Tá, e eu não posso terminar sem a minha caixa, né? Ó, olha o que estão te oferecendo. Mas olha o que Deus já liberou para você. E aí, qual que você vai escolher? Você vai se mover por necessidade ou você vai se mover pela voz de Deus? Lembrando que dentro dos sonhos de Deus cabe o seu também, viu? Tá aqui dentro, ó. Ele não descarta os seus sonhos, só que ele amplifica. Então, que o Senhor abençoe você. Vamos terminar cantando, Sulamita? Então vamos lá. Eles levantaram, eu também vou. Vou levantar também. Sim. Ó, vamos lá. Todo mundo quer um presente. Tem lugar na mesa, pode se achegar. Venha, não demore, estou te esperando. Aqui é o seu lugar. Não se mova por necessidade. Tchau, tchau. Deus abençoe.